Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma poderosa palavra de Deus e é exatamente isso que vocês leram no título desse nosso vídeo. Eles levaram uma surra do diabo. Foi isso mesmo que aconteceu. Fique até o final para vocês não perderem essa palavra, uma palavra muito interessante. E nós iremos aprender um pouquinho dentro dessa palavra e você só vai entender se você ficar até o final desse vídeo para você compreender essa poderosa palavra de Deus. Antes de darmos início, deixa aquele like abençoado e você também vai estar compartilhando essa palavra para mais pessoas, a fim de que outras vidas venham ser alcançados e abençoados pelo Senhor. Queridos irmãos, o reino de Deus é algo extraordinário. Nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos, vigilantes, tendo o máximo de cuidado, porque o reino espiritual é algo muito sério, não é brincadeira, e nós, na palavra do Senhor, iremos notar e perceber isso. Vamos aprender nessa noite o que a palavra de Deus tem a dizer acerca do mundo espiritual. Nós vivemos dias atuais onde muitas pessoas têm levado a coisa na brincadeira. Tem muita gente que brinca demais com as coisas espirituais, esquecendo-se que o reino espiritual é real, é verdadeiro, existe, e muitos se esquecem que os demônios existem, as forças espirituais existem e nós precisamos ter o máximo de cuidado para não cairmos na tentação de pensar que tudo isso que existe são coisas banais e que não devemos levar tão a sério assim. E é exatamente isso que muitos já têm caído nessa cilada de pensar que as coisas não são tão sérias assim, as coisas não são bem assim como nós aprendemos, mas essas pessoas estão equivocadas. O mundo espiritual real, as coisas de Deus são sérias, as coisas de Deus não é brincadeira. Tem muita gente brincando com coisa seríssima e muitos irão prestar contas a Deus de tudo, de toda essa banalização que tem ocorrido nesses últimos dias. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós estamos em plena batalha, em guerra espiritual. Todos os dias é uma batalha, é uma guerra, é uma luta que nós temos travado com o reino espiritual, com os demônios que são os inimigos das nossas almas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Capítulo 6 de Éfeso, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Então nós estamos em uma batalha. Nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso vizinho, o nosso irmão, não é contra aquele que está ao nosso lado, mas a nossa luta, a nossa batalha são contra os demônios, e os nossos inimigos são invisíveis. Nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos carnais, mas se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nós iríamos vê-los e iríamos ficar bastante assustados, porque eles não são tão bonitos assim. Mas, queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre alguns jovens que levaram uma surra do diabo. Isso mesmo, porque eles brincaram com coisa séria. Foram jovens que brincaram com aquilo que não deveriam brincar. Nós iremos notar na palavra do Senhor que aconteceu esse fato na cidade de Éfeso, capítulo de número 19
de Atos registra algo interessante. O apóstolo Paulo ele chegou ali na cidade de Éfeso para realizar um grande trabalho e ele encontra ali algumas pessoas, alguns discípulos que tinham já ouvido a palavra do Senhor, tinham se convertido ao Senhor, mas ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que Paulo pergunta àquelas pessoas: olha, vocês já receberam o Espírito Santo? E a Bíblia diz que eles respondem: não, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo, se existe o Espírito Santo. E ali eles confessam para Paulo que eles tinham sido batizados somente no batismo de João. E aí diz a Bíblia que o apóstolo batizou aqueles homens que ali estavam em o nome de Jesus e depois orou e pôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então muitas coisas aconteceram ali em Éfeso durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a essa cidade de Éfeso. E a Bíblia nos diz que Paulo permanece ali por um determinado tempo, fazendo a obra do Senhor, debatendo ali com alguns judeus, alguns gregos que ali haviam e que estavam debatendo com o apóstolo Paulo. E ele passou ali pelo menos uns 2 anos debatendo, pregando o Evangelho. Durante esse tempo que ele teve ali, algo lindo aconteceu. A Bíblia diz que toda a Ásia ouviu a mensagem, toda a Ásia ouviu a pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo. Realmente, Paulo foi um grande homem que fez a obra do Senhor e que ganhou muitas almas para o reino de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é sobre o que acontece logo a seguir. A Bíblia diz que havia ali alguns exorcistas, que eram judeus, que eles eram ambulantes e estavam ali perambulando sobre aquele lugar, e eles estavam invocando o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. E esses homens ali, judeus, eles estavam invocando o nome do Senhor sobre aquelas pessoas que estavam ali possessas por demônios. A Bíblia diz que eles começaram a invocar o nome do Senhor e eles diziam assim: esconjuro-vos em o nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha só, eu esconjuro-vos, ou eu os repreendo em o nome do Jesus a quem Paulo prega. E a Bíblia nos diz que essas pessoas que faziam isso eram 7 rapazes. Eles eram filhos de Seva, que era um judeu principal da sinagoga. Eram 7 rapazes que estavam fazendo esse serviço aqui. Preste atenção. Eles estavam ali dizendo aos demônios: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só o que aconteceu, irmãos. E eles estavam fazendo esse tipo de serviço. E a Bíblia diz no verso de número 15, olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o espírito maligno disse para aqueles rapazes o seguinte: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só o que aquele espírito maligno disse para aqueles rapazes: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Olha que coisa extraordinária. Os demônios, os espíritos malignos, eles conhecem muito bem quem serve a Deus verdadeiramente e quem não serve.
quem está levando a coisa a sério e quem está levando a coisa na brincadeira, no deboche, quem está levando a coisa para o lado do escarnecimento, que está escarnecendo das coisas. Olha só, o espírito maligno diz: eu conheço Jesus, conheço também Paulo, o servo do Senhor. O espírito maligno deixa bem claro que ele conhecia Jesus. Olha que interessante, os demônios conhecem a Cristo. Os demônios sabem quem é Cristo. E os demônios, eles têm por obrigação de obedecer às ordenanças de Cristo. É por isso que quando nós usamos o nome de Jesus para repreender os demônios, eles são obrigados a saírem. Por quê? Porque eles conhecem o Senhor Jesus e sabem muito bem que o nome de Jesus está acima de todos os nomes e que o Senhor Jesus é poderoso e que eles não podem ir contra, eles têm que obedecer, eles têm que bater em retirada. Mas perceba que os demônios disse para os rapazes: eu conheço Jesus, sei muito bem quem é Jesus e sei também quem é Paulo. Irmãos, esse aqui é um detalhe muito interessante que eu gostaria de meditar com vocês, porque os demônios, eles deixam bem claro: eu conheço quem é Paulo. Isso indica que os demônios, eles sabem de fato quem realmente está na posição, quem realmente foi chamado pelo Senhor e que vive realmente a palavra do Senhor. O inimigo sabe muito bem quem serve a Deus verdadeiramente e quem não serve ao Senhor de verdade. Ele conhece. E perceba que ele deixa bem claro: eu conheço Paulo, sei muito bem quem é Paulo. Olha só, o apóstolo Paulo, isso indica que ele era respeitado até mesmo pelos próprios demônios. Os demônios se submetiam, tinham que respeitar, o Senhor Jesus, que estava operando e habitando na vida daquele grande homem de Deus por nome Paulo. Paulo de fato era um homem instrumentalizado pelo poder do Espírito Santo, tanto que a Bíblia diz no verso de número 11, olha só o que diz a Bíblia, que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Paulo era um homem que era usado de uma forma extraordinária nas mãos do Senhor. Aqui deixa bem claro que o Senhor, através das mãos do apóstolo, fazia maravilhas, milagres extraordinários. Olha só o que diz o verso de número 12. O verso 12 diz que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, nos lugares, olha só que coisa tremenda, nos lugares que o apóstolo Paulo não poderia ir, não conseguia chegar, ele mandava os seus aventais de uso próprio, ele mandava ali os seus aventais, os seus lenços, mandava para os lugares e as pessoas levavam até os enfermos, passava nos enfermos, e a história nos diz que as enfermidades saíam das pessoas. As enfermidades tinham que ir embora. Olha como este homem era usado nas mãos do Senhor de uma forma extraordinária. E o texto nos diz que os demônios também
batiam em retirada. Foi por isso que esses rapazes, os filhos de Seva, eles viram todo aquele movimento, eles viam o que estava acontecendo através do apóstolo Paulo, eles perceberam o que estava acontecendo e ficaram ali impactados da forma em que Deus usava o apóstolo Paulo. E eles então inventaram de também querer expulsar demônios. Mas, irmãos, eles se deram mal. Olha só o que diz o verso de número 16. Verso de número 16 diz assim, ó: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno. Isso aqui dá até vontade de rir, viu? E assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Irmãos, o homem que estava endemoniado saltou naqueles homens que ali estavam, e diz a Bíblia que saltou em dois daqueles homens e arrancou a roupa deles, e os camaradas levaram uma surra. Eles tem coisa na palavra de Deus que é até engraçado. Imagine a cena, irmãos. Aqueles homens expulsando os demônios, eles diziam assim, ó: eu expulso vocês, eu te expulso no nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios disseram: eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês, quem são vocês? Eu não conheço vocês. Quem é vocês? Quem são vocês? E a Bíblia diz que aquele homem que estava endemoniado saltou neles, tirou a roupa dos camaradas. Olha só o que diz: pôde mais do que eles, de tal maneira que eles saíram nus e feridos. Ou seja, eles saíram sem roupa, irmãos. Saíram nus daquele lugar. E saíram feridos também. Porque eles estavam brincando com coisa séria. Tem muita gente que eu estou rindo, mas é porque não tem jeito, é muito engraçado. Irmãos, tem muita gente que não leva as coisas de Deus com seriedade e acabam se dando mal. E a Bíblia nos diz que aqueles rapazes saíram dali envergonhados, porque eles estavam brincando com coisa que era seríssima. Os demônios não têm medo de quem fala bonito. O diabo não tem medo de quem se veste bem. Não tem medo de quem tem uma boa aparência. O diabo não tem medo de quem tem milhares de diplomas, certificados. O diabo não respeita quem fala bonito, quem tem uma boa oratória. O inimigo também não tem medo de quem tem um poder aquisitivo, quem é rico. Não tem medo de quem é rico, não tem medo de quem é famoso, de quem é afamado, de quem é grande na sociedade. Não tem medo de político, não. O diabo não tem medo de nada disso. Agora ele tem que bater em retirada quando ele encontra um grande homem de Deus, quando ele encontra uma grande mulher de Deus, quando ele encontra uma pessoa que realmente vive a palavra do Senhor, uma pessoa que realmente está na posição e que procura fazer a vontade de Deus. A esses o diabo tem que bater em retirada, porque tem autoridade, tem graça, tem ousadia, aleluia, e tem Deus na vida.
Então a Bíblia diz que eles saíram nus e feridos daquela casa. E a história nos diz que isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu, irmãos, temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então caiu um temor muito grande na vida das pessoas ali daquele lugar. Toda a cidade de Éfeso ficou sabendo do acontecido. Todo mundo ficou sabendo. Olha, 2 rapazes levaram uma surra de um endemoniado, saíram nus e feridos. Irmãos, isso foi notório em toda a cidade. Todo mundo ficou sabendo da vergonha, do vexame que aqueles rapazes passaram ali. Eles foram envergonhados, porque quem brinca com as coisas de Deus sai envergonhado. Quem brinca com as coisas santas sai envergonhado. Não adianta. E nós estamos vivendo dias em que muitos serão envergonhados. Muitos estão sendo já envergonhados e muitos serão ainda mais envergonhados porque têm brincado com as coisas de Deus, têm brincado, não tem levado a coisa com seriedade, não tem feito a obra de Deus com seriedade, não tem de fato estado na posição. Pessoas que têm brincado, e o Senhor não deixará isso passar em branco. Muitos têm sido envergonhados e muitos ainda serão envergonhados, porque o Senhor não brinca. A obra de Deus é algo extraordinário. A obra de Deus é coisa séria. Os demônios, irmãos, eles estão aí fazendo coisas terríveis e muitos têm sido envergonhados, e nós precisamos ter o máximo de cuidado. Aqueles rapazes levaram uma surra do diabo, levaram uma surra do inimigo, porque eles estavam brincando com coisa séria. Não tinha Deus na vida, não tinha autoridade, não eram convertidos, não estavam na posição. Eram pessoas que começaram a fazer aquele tipo de trabalho, expulsando demônios, porque viram o apóstolo Paulo fazendo, então eles pensavam que poderiam fazer também, e foram envergonhados. A coisa é séria, o negócio é sério, queridos irmãos. O negócio não é brincadeira, Toda a cidade de Éfeso ficou sabendo do caso, foi notório, todo mundo ficou sabendo. Os rapazes levaram a surra, saíram envergonhados, saíram nus e feridos, saíram desesperadamente envergonhados. Agora imagine a vergonha que o pai passou. Imagine a vergonha que Seva, que era judeu, ele que era principal dos sacerdotes, era um dos principais ali. Imagine a vergonha daquele pai. Imagine a vergonha que aquele homem ficou na sociedade por causa dos seus filhos que foram negligentes e que levar a coisa na brincadeira. Queridos irmãos, essa palavra é poderosa, uma palavra muito forte que Deus colocou em meu coração, que possamos buscar a presença de Deus, levar as coisas de Deus com seriedade, né? A gente ri aqui igual eu ri, porque realmente dá até para você rir, porque tem pessoas que levam as coisas, irmãos. Tem pessoas que pensam que as coisas espirituais, as coisas de Deus, são coisas banais, né? Mas o negócio não é brincadeira não, viu? Mas que Deus abençoe. Essa é a poderosa palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique com essa palavra poderosa, fique com essa palavra. E não se esqueça, Deus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Deixa Deus te usar, continue na posição,
continue fazendo a vontade do Senhor, continue na brecha, porque o Senhor vai te usar de uma forma extraordinária. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.